Já está basicamente confirmado de que os killers de Natal Macabro não vão ser os protagonistas do Hexatomb. Mas por que isso está basicamente confirmado? Eu vou te explicar agora. Se você está acompanhando as redes do Ordem, você viu que eles postaram algumas imagens, até agora duas, de dois símbolos com um personagem meio desfocado atrás. Começando pela primeira imagem de um personagem que não se parece em nada, nem com o Jor-El, nem com o Dalmo, nem com a Guiar, nem com o Jai. Algumas pessoas chegaram até a comparar com o assassino que estava no meio, o assassino vendado, mas o cabelo é diferente, também não tem nada a ver. Ainda existia uma possibilidade dessa pessoa ser o killer do capacete com um sorriso, mas essa possibilidade foi basicamente quebrada com a revelação do próximo personagem. O segundo personagem. Essas imagens não dá para ver como é claramente os personagens. O que dá para ter uma ideia é olhar um pouco do que tem no rosto deles e principalmente olhar o cabelo. E é aqui que basicamente a teoria de que os killers seriam os players se quebra. Porque aqui nós temos um personagem que tem um cabelo lambido para o lado, o que não é semelhante novamente com nenhum dos assassinos. Apesar de algumas teorias, eu vi bastante gente comentando sobre a possibilidade da Ordem entrar nas memórias através do ritual de imersão do Enigma do Medo. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas olhando só pela aparência, esses dois personagens não são nenhum dos killers. Então, com as revelações mais atuais, a gente chega à conclusão de que esses personagens, se eles forem realmente os protagonistas, né, o que eu acredito que são, já que geralmente quando essas coisas acontecem com a revelação de algum personagem, geralmente é o personagem dos players, eles não têm basicamente semelhança nenhuma com os killers. Então aqui a teoria mais famosa do fandom de que os killers seriam os players, ela meio que se quebra e ela meio que não vai mais pra frente agora. Eu vou entrar no mérito de falar sobre a teoria. Eu acho que foi muito levantada pelo PlayRay e por outras pessoas que eu não vou conseguir lembrar agora, peço perdão. Mas eu já vou entrar no mérito dela, vamos falar sobre outras coisas que foram reveladas. Com a conclusão agora de que os killers não são os players e de que a gente vai ter players novos nesse spin-off, vamos falar um pouco sobre a carta. Essa foi basicamente uma carta postada pelo perfil do Ordem, onde a gente tem algumas coisas interessantes e eu vou lê-la para vocês. Abre aspas. O dia está chegando. O Corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial, mas é possível que isso seja ainda mais antigo. É difícil encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes. Uma andorinha só não faz verão, mas com o Árpia acho que nós temos alguma chance. Temos que ter esperança, mesmo que nosso sangue queime de antecipação. O tributo vai ser tortuoso, mas nem tudo é tão fácil quanto traçar um mapa. Essa carta, ela tem alguns elementos antigos, principalmente na imagem, como por exemplo a gente tem um farolete, eu acho que é esse o nome se eu não me engano. A carta também é escrita com tinta e com aquelas canetas de pena, sabe? Eu não sei o nome exato. Só que, ao mesmo tempo que ela tem alguns elementos antigos, ela tem coisas que remetem muito aos tempos atuais. Como, por exemplo, a fala de o Corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial. Essa frase definitivamente saiu dos dias atuais, né? Saiu de hoje em dia. Então fica um pouco confuso aqui, já que a carta parece ter sido escrita de um jeito antigo, com uma caneta, aquelas canetas de pena com tinta, com um farolete, o de luz. Só que ao mesmo tempo ela é escrita, a maneira que ela é escrita, parece que ela foi escrita atualmente. E aqui que aquela teoria sobre o ritual de imersão ganha força. Mas, novamente, eu chego lá mais tarde. Vamos primeiro passar pelo ponto que é mais óbvio e que eu acho que a maioria viu. Que é, esse texto fala de 3 aves. A imagem em si tem vários elementos de aves, né? Tem várias penas, mas o texto cita pelo menos 3 aves. Um corvo, uma árpia e uma andorinha. Mas se eu te falar que talvez sejam 4 aves,
Em uma das imagens postadas pelo perfil do Ordem, o Guto respondeu com uma figurinha de uma coruja. Figurinha não, né? Um emoji de uma coruja. Então, o que seriam esses nomes de aves? Eu acho que o mais provável, que tem mais gente comentando, é de que talvez esses sejam codinomes dos personagens. Como se, por algum motivo, os protagonistas se chamassem por nomes de pássaros, como se fosse uma espécie de codinomes dele. Já que o texto em si, quando ele usa esses nomes de aves, eles usam como se fosse referindo a uma pessoa. Quando ele diz o corvo diz ter encontrado, é como se ele tivesse se referindo a uma pessoa. E isso se fortalece ainda mais com esse tweet do Guto, né? Talvez uma coruja seja referente ao codinome do personagem dele. Mas, apesar de eu acreditar que essa seja a hipótese mais provável, vamos tentar dar uma olhada por outro ângulo. Uma das confirmações que o Selbit deu é de que nem todos os protagonistas desse spin-off seriam da Ordem. Ele dá a entender de que alguns protagonistas seriam da Ordem e de que outros não. Como se o grupo fosse ficar dividido. E sabendo que a gente possivelmente tem 6 players, já que são 6 sacrifícios, 6 estigmas, então talvez 3 personagens fossem alguma outra coisa, talvez de algum outro grupo, alguma outra organização, e 3 personagens sejam agentes da Ordem. Então o grupo ficaria meio que dividido entre esses dois grupos. Então, e se esses codinomes, pelo menos nesse texto, estivessem falando sobre as instituições e não sobre os personagens específicos? Como, por exemplo, se na frase o Corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial, se o Corvo não foi exatamente uma pessoa, mas se o Corvo for referente ao grupo. E uma outra frase bem importante que tem aqui é: uma andorinha só não faz verão, mas com Árpia acho que nós temos alguma chance. Quando ele fala o Árpia, dá mais aquela sensação de que está se referindo a uma pessoa que usa pronomes masculinos, já que é o Árpia, né? E essa é a hipótese que eu acredito ser mais provável, mas vamos tentar olhar de novo por um outro ângulo. Essa frase, né, como se fosse esse ditado de uma andorinha só não faz verão, é como se fosse um ditado de a união faz a força. Como se, seja lá quem for essa andorinha, sozinho ela não seria capaz de realizar o que ela quer, e que eles precisariam da ajuda do Árpia. E se a andorinha for metáfora de algum grupo, e Árpia seja metáfora para outro, como se... Vamos imaginar que a andorinha seja a Ordem. Esse grupo da Ordem acredita que sozinhos eles não sejam capazes de enfrentar essa ameaça, mas se eles se aliarem a essa Árpia, a esse outro grupo, talvez eles consigam. Mas claro, isso é só uma hipótese, né? Visando o que o Selbit falou sobre nem todos os protagonistas serem da Ordem. Mas o que eu acredito que seja mais provável é de que esses nomes, né, que a gente até agora temos 4, que é o Corvo, temos uma Coruja, Árpia e Andorinha, talvez sejam codinomes dos personagens. Agora, parando de falar sobre passarinho, vamos falar sobre outra coisa. A frase, vamos voltar para a primeira frase de novo. O Corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial. Talvez possa ser importante para a gente descobrir qual é uma das ameaças dessa campanha. No Sobrevivendo ao Horror, a gente foi apresentado ao Kibungo. O Kibungo, na nossa vida real mesmo, fora do Ordem, ele foi uma lenda que foi trazida oralmente, né? Foi contada e foi espalhada pelos povos que vieram junto da colonização. Então, juntando com esse texto, não seria difícil de acreditar que talvez o Kibungo seja, talvez até seja essa criatura que tenha sido citada, né, nessa carta. Mas será que o Kibungo é a grande ameaça desse spin-off? Eu acredito que não, e eu vou explicar agora o porquê. A frase, mas é possível que isso seja ainda mais antigo. É difícil encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes. O Kibungo é uma criatura muito poderosa. Ele
é muito forte, talvez até seja uma das criaturas mais fortes do Sobrevivendo ao Horror. Mas uma criatura que pode ser ainda mais antiga e que nunca deixou nenhum sobrevivente, o Kibungo é poderoso, mas eu não acho que ele seja tão forte assim. Visando toda a estética do sangue, talvez sim o Kibungo possa ser uma das ameaças desse spin-off, mas eu não acredito que ele seja a principal, que ele seja a maior ameaça. Até porque, que criatura de sangue seria tão poderosa a ponto de nunca ter deixado nenhum sobrevivente? A gente pode estar se referindo ao próprio diabo aqui, já que, bem, ele é muito poderoso, mas o diabo já deixou vários sobreviventes. O diabo não é uma criatura animalesca, ele é inteligente. E ele geralmente prefere fazer acordos, fazer impactos. Os próprios abutres são um exemplo disso. Ele não matou os abutres, pelo menos não ainda. Nossa outra hipótese, e a mais provável, é a aniquilação. Uma criatura extremamente poderosa e que, se essa coisa chegou a bater de frente com algum humano, eu acredito que a maioria não tenha sobrevivido. Mas uma coisa que me faz ficar um pouco com o pé atrás de acreditar de que a aniquilação será a ameaça desse spin-off é de que ela não tem um elemento secundário. Esse spin-off, eles estão bem na pegada de Tenebris, com elementos sendo misturados. O Amigo Imaginário era uma mistura de sangue e conhecimento, não, sangue e morte. O Estrangeiro era uma junção de conhecimento e energia, e a Aniquilação é puro sangue. Então, será que talvez seja alguma outra criatura? Talvez alguma criatura de sangue e conhecimento que tenha no sistema, que agora não me vem à cabeça? Ou será que talvez seja uma ameaça completamente nova, uma ameaça nova de sangue e conhecimento que a gente ainda não sabe qual é? Eu aposto nessa hipótese. Apesar da Aniquilação se encaixar perfeitamente aqui, eu acredito que ela seja uma criatura que esteja viva, uma criatura tão antiga desde a época colonial. Acredito. Acredito que ela com certeza nunca deixou nenhum sobrevivente. Acredito. Mas vendo o padrão que os spin-offs seguem, ela não tem nenhum elemento secundário. Então agora, parando de falar sobre a carta, já que eu acredito que a gente tenha passado sobre tudo que ela tinha a dizer, vamos falar sobre as teorias, do que eu acho ser mais provável ou não. Eu cheguei a ver que tem uma teoria se espalhando, uma teoria forte, de que talvez a Ordem vá utilizar o ritual de imersão, que se você não jogou Enigma do Medo, eu vou te explicar basicamente o que é esse ritual. Em determinada parte do jogo, a gente acha um objeto amaldiçoado, que se não me engano é um livro, onde, transcendendo com ele, a gente aprende o ritual de imersão. Faz tempo que eu joguei o jogo, então se eu estiver falando alguma besteira, por favor, alguém me corrija aí. Mas, se eu não me engano, o ritual de imersão era usado em lápides do perímetro que tinham memórias nela. Eram lápides que você derramava lodo em cima delas, e daí com o ritual de imersão você conseguia meio que adentrar nas memórias daquela lápide e conseguir até mudar o passado de certa forma. Eu acho essa teoria bem interessante, eu acho até ela mais provável do que a teoria do Esquadrão Suicida, já que realmente eu não, apesar de eu ter até cogitado, achar que essa fosse uma possibilidade, eu também não acho que a Ordem seria tão cruel assim. É uma ideia interessante, a ideia de que um ritual de imersão, eles poderiam usar um ritual de imersão para adentrar nas memórias e procurar o sino de Tenebris na memória daquelas máscaras. Mas eu ainda fico um pouco pé atrás com essa teoria, porque pela natureza que o ritual de imersão era usado no Enigma do Medo, ele era um ritual muito situacional, assim, muito específico. Tinha que ter lodo derramado numa lápide e tal. E também a gente nunca viu nenhum ser humano também adentrando, utilizando o ritual de imersão. A gente via o Lupe, que por algum motivo quem aprendeu o ritual foi a Mia, mas quem usava o ritual era o Lupe, né? Mas é uma ideia interessante do porquê que o Hexatomb precisava acontecer depois de Enigma do Medo. Mas eu acho que ainda tem outras possibilidades.
há alguns personagens que agora a gente sabe que estão vivos, tipo o Calisto, ou os outros agentes de Enigma do Medo, eles podem aparecer e pode ser por causa deles que o spin-off podia acontecer, podia ser por causa da Mia, por causa do Veríssimo, ainda tem algumas possibilidades, mas eu acho uma teoria muito interessante. E se acontecesse, eu ia ficar muito feliz, porque seria muito interessante um spin-off que mexe com o passado e o presente ao mesmo tempo, assim, seria muito legal. Eu acho que essas são as informações que eu organizei, são as teorias de que eu achei mais interessante de comentar. A certeza que eu tenho até agora é de que a teoria de que os assassinos são os protagonistas meio que morreu, já que os personagens que estão sendo revelados meio que não tem nada a ver com eles. Eu acho que essa teoria realmente foi por água abaixo. Mas ainda temos outras teorias interessantes, a teoria do ritual é bem interessante também, mas eu acho que no geral é isso. Seria isso se, enquanto eu não estivesse gravando esse vídeo, o perfil do Ordem não tivesse postado mais uma imagem. É 9 de outubro agora, eu tava gravando esse áudio às 18 e o perfil do Ordem acabou de postar mais uma imagem, então eu vou dar uma olhada aqui e tentar analisar o que eu vejo nela. Na imagem a gente tem o que parece ser uma espécie de casa bem destruída e da direita para a esquerda a gente vê uma parede repleta de símbolos de sangue e com uma mão que está fazendo meio que um formato parecido com o Jutsu ou com uma expansão de domínio, mas se você olhar direitinho você vê que é uma mão que está fazendo basicamente o símbolo de sangue. Ela tem 2 dedos levantados e 2 dedos para cada lado, fazendo essa espécie de cruz com 2 coisinhas, né? Como se fosse realmente você fazer um símbolo de sangue com a mão. Talvez esse símbolo com a mão seja importante para algum ritual ou para a execução de algum ritual. Talvez. Seguindo pela parede, a gente continua a ver símbolos de sangue por toda parte, alguns papéis e um quadro em específico com alguma figura que eu não consegui identificar ao certo. Os papéis menorzinhos não dá para ver ao certo o que eles são, mas o quadro dá para ver um pouquinho o que parece ser uma figura encapuzada fazendo esse mesmo sinal com a mão, o mesmo sinal que está pintado lá na parede, fazendo esse símbolo de sangue com a mão. Naquela outra imagem, a primeira imagem de divulgação, a gente viu algo que de fundo parecia ser uma igreja com o símbolo de sangue em cima. Será que existe alguma igreja de sangue, alguma religião ligada ao sangue? É no mínimo curioso um quadro com uma figura encapuzada, não sei. Talvez essa seja alguma figura de adoração dessa espécie de religião de sangue bizarra, não dá para saber ainda. Continuando analisando, a gente vê que tem a palavra volte pichada na parede e parece que acabou as coisas a serem analisadas na imagem. A gente vê um céu completamente vermelho e algumas árvores, algumas plantas ao redor. De primeiro, quando eu olhei essa imagem, eu pensei que não tinha mais nada para ser analisado. Até que dá para perceber uma coisa estranha ali naquela parte à esquerda. A primeira coisa que eu tinha pensado era de que poderia ser alguma pessoa, talvez em cima dessa árvore, ou até mesmo algum pássaro, já que a imagem antecessora das outras, uma das primeiras imagens que foi postada, que é aquela carta, falava bastante sobre pássaros. Então, eu até pensei que poderia ser algum pássaro em cima dessa árvore, mas isso tá parecendo um sino. O formato é exatamente igual aos outros sinos que a gente viu, é bem parecido com aquele sino que apareceu voando em sinais, e a gente sabe que dá para fazer um sino flutuar. A gente viu o estrangeiro usando o sino praticamente como uma nave. E quando você percebe o formato dele, tá basicamente escancarado que o sino tá ali escondido. E eu acho que isso é tudo que dá para tirar dessa imagem em específico até agora. Todas as imagens que foram reveladas até agora vieram juntos com algum textinho, alguma frasezinha. A penúltima imagem, inclusive, do personagem com o cabelo lambido, ele tinha uma frase falando sobre estigmas, sobre 6 estigmas,
tem algo interessante, né? Já que estigma é referente a marcas, se eu não me engano, marcas no corpo. Mas esse em específico teve uma frase, essa imagem dessa casa, teve uma frase que eu achei até interessante que diz: abata, incomule o indigno que ousaria te flagelar. A gente sabe que flagelo tem um ritual de sangue, inclusive, chamado flagelo. Abata, incomule é basicamente falando para alguém ou algum ser abater algo sem sofrer dano. Então, abata, incomule o indigno que ousaria te flagelar. Metaforicamente, flagelo pode significar uma grande calamidade, uma praga, um grande sofrimento ou um castigo. Então é basicamente um texto falando para algo como se fosse uma súplica para algum ser abater alguém sem sofrer danos que esse alguém de alguma forma teria desrespeitado, né? É basicamente uma prece para algum ser abater sem sofrer dano algo que tenha desrespeitado a ele. E dá para linkar esse texto com a frase escrito volte, né? Provavelmente é se referindo à mesma coisa. Agora, será que isso está se referindo ao diabo ou está se referindo a esse ser que nunca deixou nenhum sobrevivente? Não dá para saber ainda. E é basicamente com essas informações que eu vou encerrar esse vídeo. Eu pretendo fazer mais um vídeo antes do Hexatomb começar. Caso saiam mais imagens e mais revelações, tenham mais teorias que valem a pena ser comentadas para ver se a gente acerta alguma coisa antes do Hexatomb se iniciar. Mas por hoje é por aqui que eu encerro. Então é isso, essas foram as teorias que eu organizei, que eu achei mais plausíveis, as que estão sendo mais comentadas também. As análises que eu peguei das imagens, o que eu consegui absorver delas, tá basicamente tudo aí. Então é isso. Tô de volta num próximo vídeo.